Beleza. A partir de agora estamos gravando essa primeira parte, certo? Então, a atividade, né, que eu passei foi sobre quantidade de frações, né? A gente tirar uma fração de uma certa quantidade, né? Aí a primeira questão foi só um aquecimento, né? Para vocês entenderem como é que faz o cálculo, né? Importante, antes do assunto, a gente fazer o cálculo, né? Eu tinha feito na aula passada a letra D, né? Hoje eu vou tentar ver se eu faço a letra A e as outras três, né? Que aí as outras vão ser do mesmo jeito. Beleza? Então, se alguém tiver algum problema, não estiver ouvindo ou não entendeu, pode falar no chat que eu vou estar acompanhando agora o chat também, certo? Eu não vejo a tela, mas eu estou conectado no outro celular aqui, eu consigo ver o que vocês falam, beleza? Então, a primeira questão é só para a gente calcular, né? Uma questão básica. Então, é o seguinte, a gente quer tirar 1/4 de 6.000, né? Então, a letra A, a gente quer fazer essa conta, né? Quanto é 1/4 de 6.000? Então, lembre que 1/4 é aquela fração, né? Que representa o seguinte, você tem aqui o seu inteiro, né? Você divide ela em 4 partes, certo? Iguais, não está 100% igual aqui nesse desenho, mas é por falta de prática, mas 1/4 seria mais ou menos isso. Você divide em 4 partes iguais e escolhe uma, certo? E a conta para fazer com quantidades é a mesma, certo? Você vai pegar esse 1/4, certo? E vai tirar de 6.000, né? Como é que eu vou fazer? É a mesma ideia, né? Primeiro eu posso dividir e depois multiplicar pela quantidade. O interessante, eu não cheguei a falar nisso, mas eu posso fazer o contrário também que dá certo. Eu posso multiplicar e depois dividir. Mas só para ter uma ideia dessa fração aqui, que 1/4 eu divido em 4 e escolho uma. Por isso que eu falo essa ordem. Dividir e depois multiplicar. Mas dá o mesmo resultado. Então, vamos lá, fazer essa conta. Então, eu quero dividir 6.000 por 4, né? Então, interessante, certo? Que fique bem claro, não precisa colocar vírgula aqui no 6. Esse ponto aparece aqui, mas não precisa. Então, o número 6.000, eu vou dividir 6.000 dividido por 4. Então, eu não preciso botar vírgula, nem acrescentar um zero. Algumas pessoas colocaram zero vírgula aqui, mas eu só faço isso, certo? Uma atenção que eu vou colocar aqui. Eu só vou colocar esse 0, quando não der para dividir. Por exemplo, eu quero dividir 5 por 8, certo? Observe que o número 5 ele é menor que 8. Então, eu não consigo assim dividir em partes naturais, né? O 5 por 8, porque 5 é menor. O que é que eu faço? Eu tenho que aumentar esse 5. Como é que eu faço? Acrescenta um 0, e aí sim eu coloco 0, por quê? Veja que, ao acrescentar esse 0, o meu número 5 virou 50. Então, com 50, aí sim eu consigo dividir. Então, eu posso contar de 8 em 8 para chegar em 50. Qual é o número que eu escolho aqui? O mais próximo de 50 vai ser o número 6, né? Porque 6 vezes 8 vai dar 48, né? Vou subtrair aqui, vai dar 2, né? Aí não dá. O que é que eu faço? Eu posso continuar a conta. Acrescento um 0, não acrescenta nada aqui, continua a conta. 8 para chegar em 20, de 8 em 8. Aí tem que ser por 2. 2 vezes 8 vai dar 16. Aí subtrai, né? Aqui vai dar 4. Vou fazer direto. Novamente eu posso continuar. Acrescento um 0. E aqui eu posso continuar. Certo? Para chegar em 40, eu posso usar o 5, né? 5 vezes 8 vai dar 40. E aí, zera a minha conta. Ou seja, quando eu pego o 5, divido por 8, dá 0,625. Aí você fala, professor, você botou um monte de zero ali. Quando eu coloco esses zeros, eu não preciso adicionar nada aqui.
eu só precisaria caso eu colocasse 2 zeros. Se eu acrescentasse outro zero, precisasse, aí eu teria que botar um zero lá no quociente. Beleza? Mas para eu continuar acrescentando zero, não precisa colocar nada, é só continuar a conta. Beleza? Então, essa é a diferença. Eu só boto 0, quando o número for menor. Beleza? Porque eu quero aumentar o número para dar para dividir. Beleza? Deu para entender, pessoal? Tem alguma pergunta? Quem não entendeu pode falar, beleza? Que algumas pessoas estavam acrescentando 0, aí eu só coloco 0, caso não dê para dividir. Mas aqui dá, porque aqui o número, ó, o meu número nessa questão é 6.000. Então, 6.000 é um número grande, então dá para me dividir por 4. Entendeu? Respondam aí se entenderam ou não. Posso continuar? Sim, né? Ficou claro aí? Alguém que está... Então, essa é a diferença para eu colocar a vírgula. Então, como aqui é 6.000, eu vou continuar normalmente. Então, aqui, ó, veja que por 6 dá, né? Porque 6 é maior que 4. Então, eu começo aqui, ó. 1 vezes 4 vai dar 4. Desce o 2. Aí desce o 0, certo? Aí eu quero de 4 em 4 para chegar em 20. Aí vai ser 5, porque 5 vezes 4 dá 20. Aí coloca um 0, certo? E aqui deu 0. Aí você observa. O que é que sobrou? Só um momento. Deixa eu só... Chegou mais alguém aqui. Vamos voltar. Então é o seguinte. Eu agora quero... Tem esse 0 aqui, né? Sobrou esses 2 zeros. Eu tenho que descer esse 0. Mas veja, quando eu desço o primeiro 0, não dá para dividir ainda, certo? Então, o que eu faço? Acrescento um 0 aqui, para descer o outro número, que é 0 também. Como esse 0 não dá, eu coloco mais um 0 aqui. Ou seja, eu tive que colocar 2 zeros aqui, porque eu desci 2 números aqui, e o último número vai ser 0. Então, aí eu boto esses 2 zeros finais. Então, aqui vai ser 1.500. Aí vocês lembram, isso aqui é o primeiro dividir. Como eu quero uma parte, aí só basta eu multiplicar por 1. Multiplicando por 1, vai dar justamente o quê? 0, né? 0, 5, 1. Ou seja, 1/4 de 6.000 é 1.500. Beleza? Porque é o seguinte, eu dividi os 6.000 por 4, escolhendo uma parte, dá 1.500. Beleza? Boa tarde, Sandra. Tranquilo até aí? Então, essa foi a letra A. Beleza? Então, muita atenção aqui, ó. O cálculo da letra A é esse aqui. Essa atenção aqui foi só para a gente diferenciar quando é que eu preciso colocar o 0, ou não. Certo? Aqui, como é 6.000, eu não preciso. Posso prosseguir para o próximo exemplo? Não tem nem espaço, tem um espaçozinho aqui. A letra B é o mesmo jeito, certo? 1/5 de 2.755. Aí eu vou dividir por 5 e multiplicar por 1. Por isso eu vou fazer aqui a letra C, porque tem um 2, né? Aí eu vou fazer a letra C, que é 2/5, letra C, 2/5 de 3.845. 3.845. Ok, então vamos lá. Então, minha conta é fazer o quê? Veja que é a mesma ideia, né? Eu tenho um inteiro, vou dividir ele em 5 partes, só que dessa vez eu vou escolher 2 partes. Então, é a mesma ideia. Vou dividir por 5 e multiplicar por 2, porque são 2 partes. Também poderia multiplicar por 2 e dividir por 5, beleza? Porque uma fração
nada mais é do que fazer essa conta. 2/5 vezes 3.845. E aí, nesse caso, vale as duas contas. Eu multiplicar por primeiro e dividir, ou eu depois dividir e multiplicar, certo? Quer dizer, multiplicar, né? Dá o mesmo resultado. Não vou fazer, mas podem fazer que dá o mesmo resultado, certo? Depois multiplicar e depois dividir. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó. 3.845 dividido por 5. Veja, não preciso colocar vírgula, porque esse número é muito grande, maior que 5. Então, no início, eu não preciso. Então, veja o que eu preciso analisar. Eu preciso observar que por 3 não dá, certo? Por 3 não dá, porque 3 é menor que 5. Então, ao invés de usar o 3, eu vou ter que usar o 38, certo? Então, eu vou de 5 em 5 para chegar em 38. Aí eu sei que 7 vezes 5 dá 35. 8 tira 5 dá 3. 3 tira 3 vai dar 0. Desce o 4. Aí, de 5 em 5 para chegar em 34 ou perto. 6 vezes 5, 30. É o mais perto, né? Porque se eu botar 7, vai passar, porque vai dar 35. Então, vai dar 4, 0. Desce o 5. Aí eu coloco aqui, para dar 45, né? Tem que ser 9. 9 vezes 5, 45. Aí encerra a conta, certo? Porque não tem mais nenhum número para descer. Beleza, foi o primeiro passo. Eu fiz a divisão. Agora eu vou escolher aquelas duas partes. Mas como são partes iguais, eu posso, no caso, só multiplicar por 2. Então, vou multiplicar isso aqui por 2, né? Quando eu faço 2 vezes 9, dá 18, né? Sobe 1. 2 vezes 6, 12, né? 12 mais 1, 13. Sobe 1. 2 mais 7, 14. Com 1, 15, né? Veja que eu faço divisão assim, passo por passo, mas poderia fazer desse jeito. Se você faz isso aqui direto, certo? Não tem problema, certo? Então, quer dizer o seguinte, que 2/5 de 3.845 é igual a 1.538. Beleza? Então, essa aí seria o exemplo da letra C. Aí, professor, como é que é a letra D? A letra D eu fiz na aula passada, vai ser do mesmo jeito. Só que agora você vai dividir por 8 e multiplicar por 3. Beleza? Ficou clara essa ideia, pessoal? Podem perguntar aí, certo? Tranquilo. Vou fazer assim, só vou fazer algumas, porque algumas pessoas erraram algumas questões, né, no gabarito lá, mas aí eu vou fazendo aos passos, beleza? Essa é a primeira. Aí as outras é o mesmo jeito, certo? Vamos ver a questão 2 agora. A questão 2 já é um problema, certo? Também envolvendo a questão da fração, né? Fração de uma quantidade. Então, uma família comprometeu 3/12 de sua renda. Então, isso aqui é 3/12, a fração de sua renda, com a prestação de casa própria, né? Se a renda dessa família é 4.800, ele quer saber qual é o valor da prestação a pagar. Então, um problema de interpretação, certo? Que a gente vai observar as informações. Ó. Ele diz que a família comprometeu 3/12 da sua renda. Ou seja, se eu pegar a renda, dividir em 12 partes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, vou botar aqui mais duas, 10, 11, 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Se esse retângulo todo for a sua renda e eu comprometi 3 dozeavos, quer dizer que se eu dividir ela em 12 e escolher 3, é o valor da minha renda, né? Do valor de quanto eu comprometi essa renda. Então, se eu comprometi 3 dozeavos, então esse problema é eu tirar 3 dozeavos da renda, né? Que a renda dela foi quanto? Vou colocar aqui a renda foi de R$ 4.800, né? Posso colocar aqui. Beleza? Então, essa foi a renda e ela comprometeu 3 dozeavos disso. Então, ele quer saber qual é o valor da prestação que vai pagar com esse caso. Então, todo mundo concorda que eu tenho que tirar 3 dozeavos de 4.800. E aí, todo mundo concorda? E vejam, é um problema, certo? Tem as informações, mas o meu cálculo, veja que é o mesmo da primeira questão, certo? Eu vou tirar uma fração de uma certa quantidade. Então, nesse caso, só preciso o quê? Tirar 13 dozeavos de 4.800. E aí, o que eu posso fazer aqui? Primeiro, eu posso pegar 4.800, né? Dividir por 12, né? Porque são as 12 partes. E aí, vejo que é com 2 números, né? Com 2 números, como é que eu faço? Tem que ir de 12 em 12, né? Veja quando eu faço 12 vezes 4, né? 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1 dá 4. Veja que dá exatamente 48, né? Então, 4 vezes 12 vai dar 48. Vou subtrair, dá 0 e 0. Aí vejam novamente que eu tenho 2 números para descer. Desço o primeiro 0. Não deu, porque aqui é 0 e aqui é 12. Vou descer o segundo. Para descer o segundo, eu acrescento 0. Por que eu vou botar outro 0 agora? Porque veja que eu tenho que fechar a conta. Para fechar a conta agora, eu acrescento outro 0. Ou seja, os 2 zeros que sobrou, eu tenho que acrescentar no final. Se fossem 3, eu acrescentaria os 3. Se fosse 10, eu acrescentaria os 10. Certo? Então, nesse caso, aqui você vai ter 2 zeros, né? 400 é o resultado dessa divisão. Mas lembre que são 3 partes. Se são 3 partes, eu tenho que fazer o quê? Como são iguais, eu vou fazer uma multiplicação ou somar os 3, mas é melhor multiplicar, né? 3 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 4 vai dar 12, né? E o resultado vai ser 1.200. Ou seja, 3 dozeavos de 4.800 é 1.200. Aí eu olho aqui, letra A, B, C, D e E. Questão de marcar X. Não é para chutar, certo? Só se for a impossibilidade de fazer a conta. Mas viu que dá para fazer a conta. Então, eu agora tenho certeza qual é a alternativa que eu vou marcar. Qual é a alternativa que eu vou marcar aí, nesse caso? E aí, vocês marcariam qual? Letra C, né? Marco a letra C. Vejam que tem uma pegadinha, né? Ou poderia o seguinte, ter achado aqui o 400 antes, né? Ter achado o 400 e vir aqui e marcar, né? 400. Mas não é, lembre que eu ainda tenho que escolher as partes. Então, aqui vai dar 1.200. Beleza? Justamente porque e não é nem ter um monte, né? Tem questões que você acha, é isso, mas na verdade, com o cálculo, você tem que ter a certeza, né? Como aqui deu 1.200, eu poderia ter achado aqui 400. Aí, chegar aqui, ó, marcar 400, mas aí eu ia errar porque eu ainda tenho que multiplicar por 3. Então, é importante interpretar bem e saber o que vai fazer no cálculo. Né? Beleza? Alguém tem dúvida nessa segunda questão? Alguma pergunta? Ficou claro? Sim, né?
Pronto, então vamos para a terceira. Terceira questão. Então vamos lá, né? Sempre importante pegar as informações iniciais. Né? Um agricultor plantou arroz em uma área equivalente a 3/5 de seu terreno. Então, é 3/5 de algo. Aí fala aqui que é do terreno. Se o terreno desse agricultor mede 6.400 metros quadrados, né? Metros quadrados, né? É aquele, para quem não lembra, é aquele M com um quadradozinho aqui, porque eu estou indicando a área, né? Quer dizer que cabem 6.400 quadrados de 1 metro nessa região, eu posso cobrir. Aí, qual é a área ocupada pela plantação de arroz? Então, ele quer saber, vou marcar aqui de outra cor para ficar mais simples. Qual é a área ocupada pela plantação de arroz? Então, veja como é o problema. Um agricultor ele tem uma área, certo? Então, digamos que você tem aqui uma área que é isso aqui. É um terreno que ele tem disponível. Isso aqui é o terreno dele. Certo? Isso aqui é o terreno. Só que o que aconteceu? Em uma parte, certo, desse terreno, ele plantou arroz. Não foi na parte toda, porque aqui foi 3/5. Ou seja, ele pegou essa área dele, né, dividiu em 5 partes iguais, certo? E dessas 5, ele escolheu 3, né, justamente para plantar o arroz. Então, dessas 3 partes, que aqui foi 3/5, né, ele escolheu para plantar arroz. Porém, a gente sabe o seguinte, que o terreno ao todo tem 6.400 metros quadrados, certo? Quer dizer que a área toda vale 6.400 metros. Aí ele quer saber qual é a área só da plantação de arroz, ou seja, essa parte em vermelho. Então, essa parte que eu grifei de vermelho, ele quer saber qual é a área que ocupa, né? Então, como eu sei o todo, eu posso achar uma parte, porque eu tenho uma informação, que essa parte é 3/5 de 6.400. Então, veja novamente, a terceira questão vai se resumir para resolver uma conta da primeira, beleza? Então, aí eu vou fazer novamente a mesma coisa, né? Que eu acho que todo mundo aqui já aprendeu. 6.400 dividido por 5. Veja que é uma conta sempre padrão, mas aí que vocês têm que ter cuidado, para não errar a divisão nem a multiplicação, né? Faz com calma. Veja que por 6 dá, né? 6 é maior que 5, então faço aqui 1 vezes 5 vai dar 5. 6 tira 5, fica 1. Desce o 4. De 5 e 5 para chegar em 14. Aí veja que tem que ser por 2, porque por 3 passa. Então aqui vai ser 10. 4 tira 0 vai dar 4. 1 tira 1 vai ficar 0. Novamente, veja. Ah, mas aqui eu posso, né? Porque tem um 4, né? Desce o 0, posso continuar, né? Aqui fica 40. Então, eu vou fazer aqui por 8. 8 vezes 5, 40. 40 tira 40, vai ficar 0. Aí, lembra que tinha um 0 faltando aqui, né? Desce esse 0. Para fechar a conta, aí eu acrescento outro 0. Então, ó, 1.280. Mais uma vez, observe na letra A. 1.280. Letra C, 128. Ou seja, se eu esquecesse do 0, certo? Poderia dar problema na minha questão. Ou se eu achasse que a conta termina aqui, certo? A conta não termina aqui, porque o primeiro eu fiz o quê? Lembre que primeiro eu dividi. Ou seja, eu achei quanto equivale cada parte. Agora eu vou fazer aqui quanto equivale as 3 juntas. Então, eu vou multiplicar por 3. Então, eu vou multiplicar por esse 3 aqui. Multiplicando por 3, 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 8 vai dar 24, sobe 2.
3 vezes 2, 6 mais 2, 8. 3 vezes 1, 3. Então, ó, 3 quintos de 6.400 deu exatamente 3.840. Então, veja, aquele zero que eu botei no final, se eu esquecesse, ia fazer toda a diferença, né? Porque ao invés de eu marcar a letra correta, eu poderia marcar outra. Qual letra vocês marcariam aí nesse caso? Na terceira. Letra D, né? Então, observe que a letra E não tem o zero. Então, se eu esquecesse do zero, marcaria a alternativa errada. Certo? Então, é muito importante saber fazer a conta. Beleza? Vocês falam, questão de marcar X, só chutar, mas não. Tem um cálculo que é importante vocês saberem fazer, beleza? Tranquilo até aí? Sim, né? Posso ir para a próxima. Tá chegando já na quinta que vocês queriam tanto. Vamos lá.